Você sabia que, embora você pague muito caro por um plano de saúde, a maioria dos planos de saúde paga entre 25 e 40 reais por uma consulta? Para protestar contra os baixos salários e contra atitudes antiéticas das operadoras, cerca de 160 mil médicos do país paralisaram seus trabalhos por 24 horas para marcar a passagem do Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril passado. Agora, o deputado Eleusis Paiva, do Democratas de São Paulo, quer fazer uma audiência pública aqui na Câmara para discutir o assunto. Seja bem-vindo, deputado. O senhor que é médico, entende bem do assunto, como é que o senhor está vendo esse conflito entre os planos de saúde e os médicos conveniados? Olha, como médico, como parlamentar e como cidadão, muito preocupado. Eu acho que nós que defendemos o Sistema Único de Saúde, que engloba tanto o público como o privado, nós estamos muito preocupados com a situação. Primeiro, saúde pública, problema de financiamento grave, gestão também. Quando nós vamos para o setor privado, normalmente a população ela entende, olha, como não vai muito bem o público, ela imagina que pagando um plano de saúde, ela vai acabar tendo um atendimento digno na área de saúde. O que não é verdade. Nós temos médicos, não é mal, pessimamente remunerados. Você falou em consulta de 25 a 40 reais. Acredito que aqui em Brasília seja realidade. Se nós formos pegar grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, nós estamos falando de uma consulta algo em torno de 10 reais. Muito próximo ao que paga o sistema público. E mais grave do que isso, é que a maioria dos médicos, por pesquisas feitas por órgãos de entidades médicas, por a própria Datafolha, nós vemos que mais de 90% dos médicos sofrem interferência quando estão atendendo um paciente. Isso é muito grave a nível de qualidade. Essa interferência impede o tratamento devido ao paciente? Como é que acontece isso, deputado? Tem duas formas muito clássicas de denúncia que nós já recebemos. Primeiro, alguns planos de saúde que fazem consulta bonificada. O que é a consulta bonificada? É que quanto menos exames o profissional pede, quanto menos o profissional interna, maior é o ganho dele na consulta. O grave é que não está se discutindo se o exame pedido ele é importante ou não para poder fazer um diagnóstico, para salvar uma vida. Está se discutindo só custo. E medicina tem custo, não é verdade? O outro problema mais grave ainda é planos de saúde que colocam metas para os médicos, a nível de gasto em solicitação de exames, encaminhamentos de pacientes, e quando os médicos não cumprem essas metas, ou eles têm seu salário reduzido, ou muitas vezes são descredenciados da operadora. Então isso é muito grave, que a gente vai no médico e agora a gente fica na dúvida, será que ele está solicitando o que realmente eu necessito? Será que ele não está me internando porque eu não preciso, eu posso tratar na minha residência? Ou será que ele está recebendo pressão da operadora? Isso é muito grave. Isso chega a ameaçar realmente a saúde do cidadão. Como é que o senhor acha que deve ser a mediação do governo, do Congresso Nacional, em relação ao problema? O senhor, inclusive, tem um requerimento que o senhor apresentou agora para fazer uma audiência pública aqui na Câmara. Olha, o que eu vejo que é grave? Há cerca de 10 a 12 anos atrás, eu, na época, inclusive, participei com ideias, se imaginou que se criasse uma agência de regulação, semelhante do que tem em outros segmentos da sociedade, que nós tivéssemos uma agência que pudesse regular o setor, que já todas essas denúncias já ocorriam há uma década atrás. Nós imaginamos que essa agência pudesse resolver o problema. Por isso foi criado, há 10, 12 anos atrás, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E nós imaginamos que a agência pudesse regular. Na realidade, são conflitos em 3 polos. As operadoras de saúde, que recebem do usuário, devem gerir esses custos. O outro, o prestador de serviço, seja ele médico, laboratório ou hospital. E outro polo importante que é o usuário, o paciente que está precisando do plano de saúde. Infelizmente, ao longo da década, nós enxergamos que a agência, em vez de estar regulando e diminuindo o conflito, a partir do momento que ela não se posiciona, ela acaba aumentando o conflito e legalizando o conflito. É isso que nós estamos vendo. Simplesmente por tudo que nós assistimos, nós não vimos uma atitude da agência para poder diminuir. Vou te dar um absurdo. Você que paga plano de saúde, você tem aumento todo ano. O que você imagine? Que esses aumentos, eles vêm para... Uma parte vai ser gasta na gestão, mas que uma parte vai ser repassada para médico, para os hospitais. A melhoria do atendimento. Para a melhoria do atendimento.
Tem cerca de 10 anos que não existe nenhum tipo de repasse. E a Agência Nacional tem essa informação e não faz absolutamente nada. E o pior de tudo, e você que paga o plano de saúde, cada vez está pagando um plano mais caro. Esse tipo de situação, que ao meu ver é incompreensível a Agência Nacional de Saúde Suplementar não se posicionar quanto a isso. E aí o Congresso ele pode fazer o quê a partir do seu requerimento? Olha, a partir do requerimento nós estamos pedindo uma audiência pública, onde nós estamos pedindo a presença do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, representante dos médicos e prestadores de serviço, representante das operadoras e também representante dos usuários. Estamos chamando uma entidade... Todas as partes interessadas. Todas as partes interessadas, para cada um contar a sua versão, e aí nós, parlamentares, temos informações suficientes para ver quais são as medidas que nós vamos tomar, né, que eu acho que vai desde da abertura de uma CPI, para podermos estudar os meandros da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a posições talvez intermediárias a isso, em que nós possamos avançar na gestão da agência. Porque os lucros do setor são muito altos. Em 2009, chegou a quase 70 bilhões. E, no entanto, o problema está feito, principalmente em relação aos médicos, a pressão indevida. E nós temos, de outro lado, deputado, um problema de gestão pública da saúde. A saúde pública, faltam recursos. Tem uma discussão aqui no Congresso que se fala muito da regulamentação da emenda 29. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E a volta, que está atrelada a isso, me parece, do imposto velho, imposto CPMF, que hoje tem o nome de Contribuição Social da Saúde. Olha, para quem está nos assistindo, o que é a emenda condicional 29? Existiu uma PEC que nós lutamos muito para a PEC se tornar emenda, né? Que é uma emenda que, semelhante à educação, alguns setores da economia não queriam, ela carimbava o dinheiro. O que significa? Colocava um mínimo que os 3 fontes de governo têm que investir na saúde. Os municípios têm que, no mínimo, 15% do arrecadado estar investindo na saúde. O Estado, no mínimo, 12%. E a União, no mínimo, que investiu no ano anterior, acrescido do crescimento do PIB, que nós chamamos de PIB nominal. Infelizmente, isso tem acontecido 2 desvios graves. Primeiro, que esse dinheiro deve ser investido em ações de saúde. Como não foi definida a palavra ações de saúde, nós vemos vários estados colocando dinheiro em recursos que vão desde a energia elétrica a saneamento básico, e essa como se fosse saúde. Colocada a saúde. Então, não temos dúvida que a energia elétrica, o saneamento, uma série de outros fatos corroboram para estarmos melhorando a saúde pública do país. Mas nós pensamos dinheiro investido na atenção direta à saúde. Então, uma parte da regulamentação seria a emenda. Outra parte que nós julgamos tão ou mais importante era colocar a responsabilidade para o governo federal, dado que o município é 15%, a União 12%, o Estado 12%, que a União também tivesse sua responsabilidade. E para isso nós apoiamos um projeto de regulamentação vindo do Senado Federal, do autor, senador Tião Viana, PT do Acre. Na legislatura passada. Na legislatura passada. Esse projeto foi aprovado. No Senado, é um PLS, em que colocava a União com a responsabilidade de 10% da receita corrente bruta. E seria praticamente dobrar o investimento em saúde no país. Praticamente dobrar. Esse projeto, na gestão passada, teve em pauta na Câmara, ele foi derrotado na Câmara e o outro item que não foi colocado foi apiançado um outro projeto que colocava a criação de um saúde. Mudava a palavra de CPMF, que era um imposto transitório, provisório, para agora um imposto definitivo chamado CSS, Contribuição Social para a Saúde. Qual o problema? Agora todos nós estamos imbuídos de votar. Nós fomos surpreendidos que para votar, nós não vamos votar o projeto original, que ele já foi derrotado. Nós só vamos conseguir votar o imposto para a saúde. Pelo percentual, se avalia algo em torno de 13 a 15 bilhões de dinheiro novo para a saúde. Só vai ser igualzinho do jeito que nós fomos enganados pela CPMF, que vem a DRU, que deve retirar de 3 a 5, mais 7 bi retirado do Fundeb. Então nós vamos criar um imposto novo, que deve aí dar algo em torno de 1 a 2 bilhões a mais na saúde, cerca de 1% a mais. Que não resolve o problema. Que não vai resolver absolutamente nada, e nós vamos estar passando para a sociedade mais um imposto. Então, eu acredito que nós temos que ter muito bom senso ou combinarmos muito bem com o Senado,
por ser um PLS, esse projeto volta ao Senado Federal, ou nós combinamos muito bem com os senadores o que nós queremos, ou infelizmente a sociedade brasileira vai ser mais uma vez punida com aumento de carga tributária, sem nenhum tipo de resposta para o setor. Deputado, muito obrigado por sua participação. Esse problema é um problema que tem que ser levantado. Acredito que a bancada da saúde já está se mobilizando. Espero que o senhor volte outras vezes no nosso programa. Espero com notícias melhores, né? Obrigada. E você que nos assiste, muito obrigada, um abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.